O Brasil registrou nesta semana um novo recorde de consumo de energia elétrica, segundo dados do Operador Nacional do Sistema, o ONS. O calor e o aumento na produção industrial foram os principais fatores para esse aumento e levaram a um avanço de 4% no consumo em agosto, de acordo com a Câmara de Comercialização de Energia. A gente fala ao vivo com o nosso comentarista de energia, Adriano Pires. Adriano, boa noite. Quando se fala em aumento de consumo, sempre se olha para os reservatórios das hidrelétricas. Neste momento, eles estão bem, níveis elevados. Temos alguma preocupação com esse consumo maior? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que acompanham o Prime Time. Márcio, a gente tem que entender, o consumo de energia ele não é linear o dia inteiro, né? Você tem um momento de pico de consumo de energia. E quando dá esse pico no consumo de energia, você tem que ter uma fonte, uma térmica para você ligar, para dar confiabilidade ao sistema e você não ter o apagão por minutos ou por horas, como ocorreu, por exemplo, no dia 15 de agosto desse ano, né? A gente não tem problema de geração nesse momento, como você falou, os reservatórios estão com muita água. Agora, a gente tem que estar atento para essa questão, se o verão vier muito forte, por exemplo, né? Está se falando que o El Niño pode trazer temperatura muito elevada no verão, você pode ter a situação semelhante a que ocorreu nessa onda de calor. Você chega, por exemplo, 2 horas, 3 horas da tarde, tem um pico de energia, e esse pico de energia faz com que o preço, né, da energia no mercado também cresça. Por quê? Porque você vai ligar fontes de energias mais caras, mas é preciso ter essas fontes, porque o problema todo é que a fonte renovável, a eólica, a solar, elas são energias intermitentes. Então, elas não respondem imediatamente quando você tem um pico de consumo. O curioso, Márcio, é que esse pico de consumo no Brasil mudou ao longo do tempo, né? Antigamente, o pico do consumo se dava às 6 da tarde, quando as pessoas voltavam para casa, tomavam banho, jantavam. Agora o pico está acontecendo 2, 3 horas da tarde. Por quê? Questão do ar-condicionado, né? Muito ar-condicionado ligado quando você está fazendo mais calor, que é 2, 3 horas da tarde, e o que foi acontecer ontem. O pico se deu por volta entre 2 e 3 horas da tarde. E a gente sabe que essas ondas de calor, infelizmente, vão se tornar cada vez mais frequentes, não vão ser episódios isolados. Te pergunto sobre as energias renováveis. Sabemos que elas têm crescido. Qual é a importância de eólica, solar, biomassa nesse cenário de preocupação com o consumo cada vez maior? Olha, Márcio, a energia renovável é uma coisa muito boa, né? O mundo todo está querendo matrizes elétricas mais limpas. O Brasil é um país privilegiado porque 85%, 86% da nossa matriz elétrica já é renovável, né? Você tem uma ideia, como o reservatório está muito cheio esse ano, nós tivemos dias aí que você gerou 95%, 97% da energia só com energia renovável, hidrelétrica, solar, eólica. Agora, a gente tem que entender que toda energia tem um atributo. A gente não pode abrir mão também da energia fóssil, em particular as térmicas a gás. Por quê? Pelo que te falei anteriormente, elas precisam ser ligadas quando você tem um pico de energia, né? Você tem um pico lá 2, 3 horas da tarde. A energia eólica e solar, ela não atende picos, porque você não pode mandar ventar mais ou fazer mais sol. Então, você entra com essas térmicas, a nuclear, por exemplo. Então, a gente tem que entender que o Brasil precisa ter uma matriz diversificada com a presença de todas essas fontes, predominantemente as energias renováveis, mas não dá para abrir mão de 10%, 15% de energia térmica, senão a gente está colocando em risco a confiabilidade do sistema, né? A gente tem que entender, volto a repetir, que energia eólica, solar, por exemplo, são energias intermitentes. Então, se para de ventar ou para de fazer sol, você imagina o operador nacional do sistema, ele está olhando lá para a televisãozinha dele, vendo o volume de energia, a carga do sistema está rodando, e de repente pode parar de ventar e cair tudo. Se você não tiver um backup, você não consegue manter, quer dizer, a energia, a população atendida por energia. Então, não dá, eu sempre falo, não existe energia ruim, Márcio. O que existe ruim é falta de energia e energia cara. E o Brasil é um país privilegiado nesse sentido, porque a gente tem uma matriz muito diversificada, com a presença massiva de energia renovável, mas nós também temos a energia térmica, principalmente a gás natural, que dá essa confiabilidade. Então, quando você, por exemplo, ontem dá um pico, a energia vai lá em cima o preço. Chegou ontem, o preço do mercado estava em R$ 70 o megawatt-hora, chegou a dar 232. Então, ter um pouco de energia também térmica na base evitaria também essa volatilidade de preços. Enfim, acho que o Brasil, nesse momento, está bem. Agora, a gente está muito sujeito, né, sempre com outros países do mundo, essa questão climática que cada dia a gente
tem surpresas, né? Você vê que 21, o Brasil teve uma das maiores secas do mundo e agora 22, 23, nós estamos com bastante água no reservatório. Mas como os reservatórios das UDESC também são a fio d'água, quer dizer o quê? Eles não têm onde guardar água. Se parar de chover também, 2, 3 meses, a gente volta a ter problema. Obrigado, Adriano Pires, comentarista da CNN de Energia. Boa noite, Adriano. Boa noite, Márcio. Sempre um prazer falar com vocês. Prazer é nosso.